alguns insumos. Os principais cimento, areia, brita e o pó de pedra. Estes insumos são colocados em uma máquina onde tem um misturador, que é a primeira etapa do processo, é um misturador, onde é feito toda a mistura desses 4 itens que eu acabei de citar, passa por uma esteira onde irá para a área de prensagem. Nessa área de prensagem tem uma forma onde tem vários formatos de bloco. Essa massa é prensada e já sai no formato que eu desejo para o bloco. O bloco mais produzido, mais utilizado hoje no mercado de bloco de concreto é o bloco estrutural de 14. Né? É uma medida padrão, é um bloco muito resistente, utilizado comumente tanto para a construção de um muro, como para um bloco de apartamentos de 4 andares. Né? Ao final desse processo da confecção, o bloco é colocado em uma área coberta para descanso, para um processo que a gente chama de secagem ou tempo de cura, onde vai dar resistência ao bloco. Essa resistência tem a mesma importância do momento onde eu misturo todos os insumos. Então o bloco ele fica durante 48 horas descansando, e de preferência em alta umidade, ou seja, porque o concreto precisa ser secado aos poucos, ele não pode sofrer um impacto grande de calor. Então, quanto mais lento for o processo, maior a resistência do bloco. Então, ele fica 48 horas descansando sobre uma área coberta, um galpão. Depois dessas 48 horas, eu paleto ele, ou seja, eu coloco em pallets e vai para o sol. Ao completar 5 dias, esse bloco está pronto para venda. Tá, e quais são as vantagens do bloco de concreto sobre o tijolo? Sobre os tijolos? Primeiramente, ele é ecologicamente correto. Ele não, se nós compararmos com o processo do tijolo, o tijolo é uma fornalha, você tem madeira, ou seja, você tem que derrubar madeira para poder transformar em carvão e fazer o processo de queimagem dele. No bloco de concreto não vai nada disso. Né? Segunda vantagem, o custo dele, ele é um processo mais rápido. Com apenas 13 unidades de um bloco de concreto, por exemplo, que eu citei o bloco estrutural de 14, com 13 unidades você faz 1 metro quadrado, então ele é mais rápido. Para você fazer isto com o tijolo, você tem que ter o dobro de quantidade, no caso 26. Em termos de custo, o bloco de concreto hoje, ele custa em média R$ 1,50. Tá? O tijolo vai ficar em torno de, no caso se nós compararmos, R$ 1,50 a unidade, o milheiro, R$ 1.500. O tijolo, no caso, R$ 450 o milheiro dele. Só como eu falei, para se fazer 1 metro quadrado em bloco de concreto, você usa 3 unidades. O tijolo você terá que utilizar o dobro. Então, consequentemente, você terá R$ 900. Aí você pode me perguntar, mas o custo ainda continua acima do tijolo. Só que vem 2 outros fatores que aí eu digo que é ao final da obra que você vai perceber a economia, que hoje gira em torno de 20% a 30% em relação ao tijolo. Você entra em um outro processo que é, você não entra nada de caixaria ou madeira para você fazer uma casa. Você tem essa diminuição através do trabalho com o bloco de concreto. Você não precisa utilizar madeira para fazer as colunas, para fazer viga, então já te dá uma economia. E a outra parte importante é que você não é necessário fazer reboco chapisco. No bloco de concreto não há necessidade. Você pode aplicar na parte interna, em algumas casas do Minha Casa Minha Vida, do projeto Minha Casa Minha Vida, as grandes construtoras estão utilizando gesso, aplicando gesso diretamente ao bloco de concreto na parte interna. E na parte externa da casa, você aplica tinta. Hoje existem tintas próprias para trabalhar com bloco de concreto. Qual a economia que isso traz? É que no tijolo você tem que utilizar reboco e chapisco. E a mão de obra de reboco e chapisco, ela é cobrada por metro quadrado e por tempo utilizado. Então, você já vai economizar essa etapa no processo de finalização de uma casa, de uma residência. E quando que o bloco está pronto para venda?
O bloco está pronto para a venda depois de 5 dias de cura. Como eu falei anteriormente, aquele processo, que ele, ao sair da prensa, ele fica 48 horas descansando, depois mais 3 dias no sol, para que possa ser feito a venda. Tá ok. Tchau. Tá. E qual é a Você capacidade? edita. Qual a capacidade produtiva da Blocozicia Por mês. por mês do bloco de concreto? Olha, a capacidade hoje nossa, como o nosso espaço físico é pequeno, 2.000 metros quadrados, hoje eu consigo fabricar 4.000 blocos dia. Essa é a minha capacidade diária. Então, obrigada, Irailton. Esse é o processo. E esse é o processo de transformação de blocos de concreto. Ok, estamos à disposição.